Continuemos nossa saga de trabalhos e correções e reflexões sobre o nosso aprendizado, né? Então, nesse vídeo agora, eu vou tratar do exercício 4 da apostila e as minhas turmas também fizeram um segundo exercício da história dos jardins, que foi como exercício 5. Ele não está na apostila, mas vocês fizeram também, que é a segunda parte do texto da história dos jardins e a segunda parte desse exercício 4, certo? Então vamos lá. Então o exercício 4 e 5 pediu para vocês lerem o capítulo a respeito da história dos jardins, né? E a cada um trazia uma série de perguntas da primeira parte no exercício 4 e da segunda parte do texto no exercício 5. Então, o exercício 4, que está aqui, questão número 1. O que significa hortus em latim, né? Então, nós vimos que hortus significa jardim, horta, né? Área de cultivo e, enfim, tudo que era ligado ali às áreas de cultivo próximas às residências, né? E tudo mais, desde os primórdios da humanidade. E o povo romano, né, o povo que falava latim, usava a palavra hortus, né, para designar as áreas de cultivo, seja de plantas ornamentais, de alimento, plantas de uso, né? Então, hortus, jardim, horta, enfim, áreas de cultivo. Número 2. Qual descoberta possibilitou que as pessoas pudessem morar em um lugar fixo, sem precisar andar longas distâncias em busca de alimento e recursos? Então nós vimos que o ser humano, né, quando surgiu, né, evoluiu no reino animal, eles, num primeiro momento, eram seres que viviam na savana africana, né? E caçavam e coletavam frutas e vegetais que eles observavam os animais comendo e tudo mais, roubavam alguma carne de alguns outros predadores, caçavam alguns animais também, né? Então eram caçadores-coletores. Eles sempre estavam correndo atrás de alimento, né? Onde a caça corria, estava, né? Onde os animais estavam pastando e tudo mais, e eles iam seguindo esses animais e indo até as árvores de fruta que estavam frutificando em cada época do ano, né? E coletando também esses vegetais. Então eles tinham que se movimentar sempre em busca de alimento. O que possibilitou as pessoas ficarem paradas no lugar, construírem casas, criar as primeiras vilas, povoados e cidades, foi a descoberta da agricultura. Foi o domínio do cultivo das plantas, né? Eles conseguiam gerar o próprio alimento ali, sem precisar ficar correndo atrás dele, certo? Então, a agricultura foi a descoberta tecnológica que possibilitou que as pessoas ficassem paradas num lugar só e desenvolvessem as cidades, as culturas e tudo mais. 3. Qual civilização ou povo antigo utilizava em seus jardins públicos bulevares plantados com palmeiras fênix à beira de lagos estreitos e longos com ninféias e papiros, né? Então, olha para você ver, são plantas que até hoje são muito populares nos jardins, né? A palmeira fênix é muito vista, né? As ninféias nos lagos, né? Que é uma parente da Vitória Régia, né? Da flor de lótus, muito famosa, né? Então, eles estão aí desde 3.000, 4.000 anos atrás sendo cultivados com o propósito de embelezar, né? E esse povo que fazia esse tipo de composição paisagística eram os egípcios, né? Que começaram a empregar o paisagismo dentro das suas cidades e tudo como forma de mostrar o poder e a beleza e tanto que aquele reino era elevado tecnologicamente, espiritualmente, né, cientificamente e tudo mais. Então
Eram jardins públicos, né? Mas também as pessoas mais ricas que tinham terrenos e territórios maiores também cultivavam esses estilos de jardim egípcio, né? Número 4. Qual a diferença entre uma domus romana e um jardim persa clássico? Então, se vocês perceberem no nosso texto, vocês vão ver que o jardim persa, tem até uma foto aí de um jardim que existe até hoje lá no Irã, que era o território dos persas, né? Tinha uma grande casa, um grande palácio, e esse palácio tinha um pátio enorme com um lago no centro, né? Praticamente um parque, né, inteiro, uma área enorme, né? E eram grandes famílias que viviam nesse lugar. Os romanos, quando conheceram esse conceito, agradou muito, porque tinham várias questões de arquitetura e matemática, geometria, né, envolvidos e adaptados também a uma simbologia da religião, né, dos persas e tudo mais. Os romanos viram isso e levaram para Roma, mas começaram a reproduzir isso nas suas pequenas casas, né, porque os romanos, né, como nós também somos descendentes de romanos e tudo, são pequenas famílias, né, vivendo cada um em suas casas. Então eles pegaram, adaptaram esse conceito para casas menores, né, e colocaram esse jardim, ao invés do lado de fora, no lado de dentro, no centro da casa. E a construção estava em volta, né, criando um pátio central, né, um parque particular, um jardim particular, né. Então você começa a ver essa transição dos jardins públicos e dos jardins grandes e dos jardins de grandes famílias, jardins comunitários, e começa a ver essa perspectiva do paisagismo doméstico, né, da casa tendo um jardim, tendo essas plantas, né, e tendo um remédio e horta e tudo mais também, além das plantas ornamentais. Então a diferença básica é essa. Era um contexto de uma grande casa, de uma grande família, num jardim de um grande território dos persas, e foi para um contexto de pequenos jardins dentro de casas, escondidos, né, cercados pelos muros da casa, num pátio central, né, a céu aberto, onde as pessoas dessa casa podiam usufruir, sempre estar olhando para o jardim, né, todas as portas voltadas para ele e tudo mais. E finalmente, o número 5 do exercício 4, segundo os registros históricos, quem construiu os jardins suspensos da Babilônia, né? Então, existem muitos mitos, né? Apesar de nunca ninguém ter encontrado uma evidência arqueológica desses jardins, mas existem muitas escrituras, relatos históricos, né? Evidências históricas de que ele existiu. E no texto eu coloco uma referência de um sacerdote lá da Babilônia, né, que conta pra gente que os jardins suspensos teriam sido construídos na época do rei Nabucodonosor como presente para sua esposa. Então é uma fonte histórica, né? Ela não é confirmada por evidências arqueológicas, mas é uma das muitas fontes que nós temos que falam desses maravilhosos jardins, e sempre falando como uma coisa muito diferente, que não havia nunca se pensado nem se visto até então, certo? Então, encerra a atividade 4. Como a atividade 5 é a continuação, nesse mesmo vídeo nós vamos para as questões dela, né? Então a primeira questão, questão A, foi: após a queda do Império Romano, qual foi o novo poder que se instalou no Vaticano em Roma? Então o Império Romano cai, mas aquelas pessoas, aquela civilização continua existindo. O poder não estava mais na mão do imperador romano, que inclusive o primeiro papa foi um imperador romano que se converteu ao cristianismo, né? Que começou a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E então esse poder foi substituído por esses papas, né? Então é o poder dos papas, da Igreja Católica Apostólica Romana, é um poder religioso, é um poder cristão, né?
que substituiu o poder dos imperadores romanos, certo? A B. O que aconteceu com os jardins durante a Idade Média na Europa? Então, a gente fala muito que a partir do momento que acabou essa era do Império Romano, começou a era da Igreja Católica dominando, né? Os dogmas, os valores mudaram muito, porque a Igreja Católica instituiu muito aquilo de que se precisava ser humilde, né? Deus era maravilhoso e o belo e tudo mais, e a gente não podia expressar isso, que era uma afronta, né? Era uma questão de falta de respeito até, né? Então eles começaram a valorizar o culto a Deus e não valorizar as coisas terrenas, e os jardins e a arte em geral acabou sendo suprimida, perdendo importância durante esse período. Então os jardins ficaram menores, mais fechados, né, mais focados de novo em plantas medicinais e alimento, né, ficando mais longe nas cidades, e os jardins das igrejas eram pequenos, baixinhos, ao lado das igrejas, nunca tinha uma posição de destaque na frente da igreja, sempre estava do lado ou no fundo. Então a gente pode dizer que o paisagismo e o cultivo de plantas ornamentais ele desacelerou nesse momento, né? Mas as plantas continuaram a ser cultivadas pelos fazendeiros, pelas pessoas em suas casas, né? Mas a gente não vê uma grande inovação, que pessoas estavam ali trabalhando com isso e tudo mais. Então é um momento que não só o paisagismo e os jardins, mas a ciência e a arte também foi sendo freada durante a Era Medieval, a Idade Média, né? Que tipos ou estilos de jardim foram construídos e plantados pelos europeus durante o período colonial no Brasil? Então, de certa forma, todo mundo que participou da colonização do Brasil trouxe também suas visões de arquitetura, de paisagismo, de urbanismo, né, e tudo mais. Então a gente tem principalmente, né, os portugueses, que não se tem um estilo de jardim português, né, propriamente dito assim, mas trouxeram suas influências sem dúvida e vieram aqui para descobrir muita coisa também e levar para lá e para as outras colônias de Portugal no mundo. Mas nós temos também o período em que a Holanda colonizou parte do Nordeste, principalmente Recife, né? Com o Maurício de Nassau, criou o primeiro horto zoobotânico aos moldes europeus da América, né? Porque já haviam outros dos mais astecas lá, mas esse foi o primeiro em moldes europeus criados aqui, né? Que foram as primeiras publicações científicas mesmo, né? Era uma época do Renascimento, né? Aquilo que aconteceu na Idade Média, de a ciência, a arte, os jardins perderem importância, estava ganhando importância de novo, né? E eles pesquisavam muito. O Brasil era um território novo, com espécies de plantas novas e remédios e animais novos, né? Os franceses também ocuparam alguns lugares do Nordeste brasileiro e trouxeram essa influência. Inclusive, a nossa Praça da Liberdade é um estilo de jardim francês, né? Aqueles jardins topeados, né? Com vários caminhos e os ingleses, finalmente, também participaram, né? Os ingleses eram parceiros de Portugal, né? Emprestavam dinheiro para Portugal, eles tinham uma relação muito estreita, assim, tinham até algumas dependências, né, de Portugal com a Inglaterra, e a Inglaterra, de certa forma, também trouxe a influência para cá. Nós vemos isso nos jardins de vó, né, os nossos jardins românticos, né, que é o jardim que mais pegou, né, nas quintais do Brasil, né, diferente dos jardins públicos, que são mais em moldes franceses e holandeses.
os jardins ingleses entraram para dentro das casas, nos quintais, né, nos jardins. É aquele jardim de vó mesmo, cheio de planta, muitas flores, né, e tudo mais. E finalmente, eu pulei uma pergunta, tá? Eu pulei a C, que é: quando é que se construíram os jardins mais grandiosos na Europa? Que é justamente isso, quando acaba a Idade Média e vem a Renascença, né? O Renascimento, que é quando o pessoal começa a investir de novo em arte, em cultura, em ciência, né? E os jardins ganham com isso também e voltam a ser uma expressão de poder dos reis, né? Então, onde vocês encontram aqueles jardins imensos, italianos, né? Aquelas coisas monumentais mesmo, né? E então o Renascimento é muito importante, foi quando se construíram os jardins mais grandiosos, né? Que a gente fala assim de que se gastou muito tempo, muito dinheiro e muito conhecimento e muitos bons jardineiros para cultivá-los. E aí, finalmente, que contribuições o brasileiro Buller Marx trouxe para o paisagismo? Isso é uma questão que você poderia tratar incontáveis coisas, né, que o Buller Marx fez para o paisagismo, não só do Brasil, mas do mundo, né? Ele criou o conceito de o estilo de jardim tropical, né? Que poderia ser o jardim brasileiro. É uma pena que não chama jardim brasileiro. Mas foi quando o Buller Marx morou na Europa durante um tempo e percebeu que lá tudo aquilo que os holandeses, franceses, portugueses, ingleses e alemães e todo mundo que veio aqui levou e cultivavam espécies tropicais, espécies do Brasil lá e davam um valor imenso, construíam estufas caríssimas para poder ter uma bananeira, para ter coisas que pegam em qualquer quintal aqui, né? Então ele fala por que o Brasil não valoriza suas próprias plantas, né? Então a maior importância dele é porque ele veio e fomentou isso, recolheu essas plantas, colocou nos projetos, propôs isso, fez jardins maravilhosos, né, no Brasil e no mundo inteiro. Então ele ajudou a valorizar a nossa flora, né, as nossas plantas nativas do Brasil, né, apresentou isso, trouxe novos conceitos para o paisagismo. Então, na minha opinião, essa é a maior contribuição, mas existem outras que vocês podem colocar, né? A sensibilidade artística dele, né? Ele pintava os jardins antes de plantar, escolhia as plantas que tinham aquelas cores depois, né? Então era um artista, além de paisagista. E era um artista plástico, inclusive, né? E fazia de tudo, era uma pessoa muito interessante, foi muito importante. E fez várias expedições para descobrir novas plantas e introduzi-las nos jardins, certo? Então, isso resume as atividades 4 que vieram aqui no caderno e as 5 que não veio aqui, mas eu passei para as minhas turmas também, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com a próxima atividade. Até mais!